Gravar. Então, gente, hoje a gente vai ler o capítulo 3 do livro Esposa e Mãe. Ontem foi bem legal, né? A nossa leitura foi bem importante para mim. Deixa eu ligar aqui o coisinha da luz. Dá uma melhorada aqui. Foi bem legal, foi bem intenso, né? Eu compartilhei algumas coisas com vocês e da minha vida. E foi muito legal, né? Então, a gente vai continuar aqui hoje, então, lendo o capítulo 3 como eu falei para vocês, como eu tô lendo sozinha, às vezes eu dou uma cansada, né? Então, deixei minha água aqui e, e se eu ver que eu não dou conta de ler tudo, a gente divide o capítulo. Mas ontem eu consegui ler o capítulo 2 inteiro. A voz vai dando uma desgastada, né? Mas dá tudo certo. Então, hoje a gente vai falar sobre os 3 maiores problemas do casamento. Então, agora vamos tratar dos 3 maiores problemas que existem nos casamentos: desilusão, primeiro, desapontamento, segundo, e desânimo. Então, a desilusão. O primeiro problema do casamento é a desilusão. Certa jovem contou-me que 15 minutos depois de estar casada teve sua primeira desilusão. Isso já no caminho para a recepção do casamento. Descobriu que o esposo tinha um temperamento que ela nem sonhava. O que você faria no lugar dela? Se ela tivesse sido esperta no princípio, teria levado a desilusão a Deus e dito: Pai, eu me entrego ao Senhor esse péssimo temperamento do meu marido. Não vou mais me preocupar com isso. Que ele que estoure e fique com raiva. Faça o que quiser. Não vai me afetar em nada. Vou entregá-lo ao Senhor. Não é fácil? Não, não é fácil, porque poucas coisas de valor são fáceis de conseguir. Isso é verdade. Mas nós estaríamos livres de muita miséria se entregássemos os nossos problemas a Deus no princípio, em vez de esperarmos até mais tarde. Você alguma vez já se encontrou em uma situação problemática em que não havia saída e finalmente teve que entregá-la a Deus? Muitas vezes, né, gente? Pobrezinha, por que não entregou logo? Eu já perguntei a mim mesma muitas vezes: Senhor, por que eu fiquei lutando tanto tempo com isso antes de entregá-lo a ti? É que nem Jacó lutando com o anjo, né? Ele até prevaleceu, né? Mas saiu manco, né? Então, às vezes a gente precisa entregar em vez de lutar. Porque nós nos desiludimos no casamento por causa do que eu chamo de sintoma de sonho de amor. Quando você era menina, começou a sonhar com o marido. Não sabia que estava fazendo isso e talvez agora me diga que não é verdade. Mas se parar um pouco para pensar, vai chegar à conclusão de que começou a imaginar o marido, observando todos os homens que conheceu na vida e que a atraíram. Eu ainda posso lembrar de como achava que seria meu marido. Eu o encontrei quando tinha só 6 anos de idade. Era o homem mais elegante que eu já tinha visto na minha vida. Olhando para trás, percebo que construí um sonho de amor. Aquele homem perfeito queria me levar em seus braços. Ninguém tinha um homem perfeito, mas eu teria. Ah, é muito real. Então você finalmente conhece seu esposo e ele não se enquadra muito bem no tipo que você imaginou. O que você faz? Está apaixonada por ele. Sua mente engrenda alguns truques realmente interessantes. E você pensa, tudo bem, talvez ele não seja como imaginei, mas depois que eu me casar com ele, as coisas serão diferentes. Você entende bem o que eu estou querendo dizer, não é? Isso é muito real, assim, quando a gente fala de casamento, porque eu lembro que a minha pastora, ela falava sempre, o que você gosta na pessoa que você namora, quando você casar vai ser 10 vezes melhor. E o que você não gosta no seu namorado, né, no seu noivo, quando você casar vai ser 10 vezes pior. Então você tem que analisar bem como vai ser isso para você, né? E essa foi a primeira desilusão, porque seu esposo não lhe foi dado para que você o mudasse, antes para que Deus pudesse mudar você. Isso aí é outra coisa que é difícil de aceitar, né? Que não é a pessoa, o problema não tá fora da gente, né? Tá dentro da gente. Muitas vezes quem tem que mudar somos nós, né? A gente fica querendo que o outro mude, que o outro mude, e isso muitas vezes não vai acontecer. Não sabia disso, não é verdade? Talvez você não tivesse se casado com ele se soubesse disso, sabe? São aquelas áreas sensíveis e aquelas áreas duras que Deus coloca em nossa vida para aplainar as arestas e nos levar a ser a pessoa que Ele quer que sejamos. E é difícil, especialmente se você tem um marido com um temperamento difícil ou ciumento ou um marido que nunca elogia. Não é fácil dizer, está bem, Senhor, juntos, o Senhor e eu, vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou contar um segredo muito grande, minha amiga.
Quanto mais cedo você puder dizer isso, mais cedo as coisas vão entrar em ordem no seu lar. Enquanto continuar lutando pela situação, nada vai mudar. Deus vai dizer, muito bem, enquanto você estiver lutando por si mesma, vou deixar que você lute. Igual Jacó com o anjo. Mas há um caminho melhor, deixe-me mudar, deixe-me ajudá-la. E agora a gente vai falar então sobre a questão do desapontamento. O segundo problema é o desapontamento. Bem, aqui que começa o complexo de Cinderela. Você achava que as coisas iam ser completamente diferentes. Sua mãe não teve certas coisas, mas você pretendia tê-las. Lembra-se de quando seu esposo a pediu em casamento? Ele disse: casando comigo, você vai usar diamantes. E ele queria dizer isso mesmo. Quanto mais rápido você acreditar que seu esposo é capaz, mais feliz será, especialmente se tem um complexo de Cinderela. Por que tenho que viver assim? Você pergunta a si mesma. A maior, pensei que ele viria e me daria um sapatinho de cristal e de repente tudo iria mudar. Agora eu descobri que caí no fogo e que a coisa está esquentando. Mas sabe quem está no fogo com você? Quem estava no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Cristo. Ele está no meio do fogo com você e promete que o fogo não vai chamuscá-la. Não vai haver nem cheiro de fumaça em sua roupa. O que você faz quando seu esposo chega em casa cansado e desanimado? Deus quer realmente isso para você? É claro que quer. Como você poderia reagir diante de uma situação difícil se nunca tivesse passado por ela? Nós somos responsáveis diante de Deus por nossas reações. E é assim que ele nos testa. Ele diz: muito bem, esse é o outro teste para você. Como é que você vai passar nele? Assim que começar a passar nos seus exames, vai ver que as pressões diminuirão. Várias senhoras já me disseram isso. Eu sei que eu sei por experiência própria. Quando parei de lutar pelo problema, Deus pôde começar a agir. Um dos motivos mais frequentes de separação entre casais é o problema de finanças. Nós, esposas, somos uma porção de Cinderelas que achamos que deveríamos ter o mundo aos nossos pés. Casamos com o marido que não pode nos dar tudo o que queremos e por isso ficamos desapontadas. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Nível de incompetência. Nossa, a palavra é forte, né, gente? Incompetência. Há um livro cujo o autor diz que se o homem faz um bom trabalho em seu emprego, ele é promovido. Depois ele é promovido outra vez, e se faz coisas bem, ele é promovido mais uma vez. Finalmente, ele alcança um ponto em que não faz um bom trabalho. E aquele nível que ele fica, e aquele nível que ele fica não é mais promovido porque alcançou o nível de incompetência. E por isso que muitas empresas estão sendo dirigidas por incompetentes. Nós, mulheres, muitas vezes fazemos o papel de Eva nesse sentido. Podemos facilmente pressionar os maridos a passar do nível de competência deles quando ficamos desejando, pedindo ou exigindo isso e aquilo. Às vezes, a esposa do vizinho que ganha uma linda geladeira. Você poderia dizer simplesmente: hoje aconteceu uma coisa maravilhosa. A Jane ganhou uma geladeira e estou tão contente por isso, mas você diz: puxa, você deveria ter visto a geladeira que a Jane ganhou hoje. Como seu marido é homem, começa a pensar: ah, ela não. Ai, gente, isso aqui é pura verdade. Ah, ela não está contente com a geladeira que tem. É claro que não vai admitir isso a você. Talvez não admita nem a si mesmo que teve tal pensamento. Se seu esposo está se matando no trabalho, verifique se você não está agindo como Eva, fazendo pressão sobre ele. Aceite-o como é. Se ele faz o melhor que pode, então diga: Senhor, muito obrigado, porque meu marido é um homem bom, está fazendo o que pode no trabalho em que está. Todo trabalho é honesto e honroso. A nossa atitude em relação a ele é o que pode ser errada. Não importa que tipo de trabalho tem o seu marido, não pressione por causa do seu desapontamento. Se seu esposo muda de trabalho e depois começa a ficar irritado, ranzinza e mal-humorado, diga: querido, ganhar mais dinheiro assim não vale a pena. Se você quiser voltar para o seu antigo trabalho, eu apoiarei 100%. Deus me deu sabedoria para dizer isso ao meu marido, quando teve a oportunidade de mudar de emprego. Ele realmente não queria o outro trabalho, embora fosse algo atraente e significasse maior salário. Não deixe o desapontamento tirar a sua alegria. Não faça o papel de Eva com o seu esposo. E o desânimo. O terceiro problema no casamento é o desânimo e a falta de coragem. Ficamos desanimados com a rotina do dia a dia. Limpamos o chão hoje e amanhã temos que limpá-lo outra vez.
Tiramos o pó dos móveis hoje e amanhã temos que tirá-lo outra vez. Ficamos desanimadas e dizemos: para que tudo isso? Isso pode facilmente levar-nos a uma depressão. Esse assunto será tratado mais detalhadamente depois, portanto, não vamos nos aprofundar agora. Mas pense nisso: Deus pode dar coragem a você, ele ajudará a viver o dia a dia. Os afazeres de uma dona de casa facilmente podem levá-la ao desânimo, a não ser que ela receba a coragem de Deus para fazer tudo de novo. Certa vez eu pedi a Deus coragem e algo assombroso aconteceu. Eu comecei a gostar da minha casa. Eu passei os primeiros 6 ou 7 anos de casado tentando sair de casa. Não deixe a desilusão o desapontamento e o desânimo afastá-la do que Deus tem para você. E aqui tem a aplicação pessoal, né? As atividades para fazer. O primeiro, faça uma lista das qualidades do seu marido. Talvez, a princípio, você não ache muitas. Nossa, meu marido tem muitas, na verdade. Mas procure observar bem o lado positivo daquilo que ele faz. Peça a Deus que a capacite a ver essas qualidades. Por exemplo, ele é trabalhador, é um homem, é um bom pai, é atencioso, é honesto, cuida para que nada falte em casa. São qualidades às quais você talvez não tenha dado muita importância. Ore agradecendo a Deus pelo marido que ele lhe deu e por todas as qualidades que ele tem. Tome o propósito de valorizá-lo mais. Agora faça uma lista de suas próprias qualidades. Seja bem aberta e sincera consigo mesmo. Lembre-se de reconhecer as qualidades que Deus lhe deu. Não significa que você seja presunçosa ou orgulhosa. Afinal, você as recebeu do Senhor. Pense em detalhes, por exemplo, se você gosta de cozinhar, tem sensibilidade aos problemas de uma amiga, é compreensível com seu marido, é hospitaleira, são qualidades. Agora agradeça a Deus por ser a pessoa que é e peça-lhe que a ajude a desenvolver essas qualidades para a glória dele. Uma coisa que eu aprendi uma vez e que Deus falou comigo é que, assim, quando a gente começa a ver só os defeitos, né, do nosso marido, é porque a gente está olhando para ele com os olhos do mal, né, com os olhos do diabo mesmo. Porque quando a gente olha para o nosso marido com os olhos de Deus, né, pedindo para que a gente olhe para ele como Deus olha, como Deus vê, a gente provavelmente vai olhar para eles com amor, né? E não com todas essas características, né? Com desânimo, olhando aquilo que está faltando e não aquilo que a gente tem, né? Então, a mente miserável, na verdade, é aquela mente que só olha o que não tem, que não consegue agradecer por aquilo que tem, né? Não existe marido perfeito, não existe isso, nós não somos perfeitas, né? E muitas vezes eu vejo a gente, sei lá, às vezes achando que a gente é alguma coisa de bom, né? Que a gente talvez poderia ter mais, e eu fico. E assim, a gente tem que examinar o nosso coração mesmo, porque quando eu sou bem realista em relação a mim e ao meu marido, eu sempre penso assim: nossa, Deus me deu muito mais do que eu merecia. Então, que eu honre isso que Deus fez por mim, né? E não é fácil, gente, porque a gente passa mais tempo fazendo cagada do que acertando, né? Mas nós não podemos desistir de fazer o bem, né? De buscar a oportunidade de fazer o bem, principalmente para as pessoas da nossa família, né? Porque se a gente não cuida da nossa própria família, a gente é pior que uma pessoa que não acredita em nada, né? Isso que a Bíblia fala. Então, primeiro a gente cuida dos nossos e depois a gente cuida dos outros. Então, que a gente possa realmente botar isso em prática na nossa vida e examinar o nosso coração. É isso que eu tenho tentado buscar aqui.